Eu sou Cecília Maria Crolin Peruso, estou atualmente trabalhando na Universidade do Estado do Rio de Janeiro e na Universidade Anhembi Morumbi, em São Paulo, e tenho me dedicado aos programas de pós-graduação dessas universidades e de uma outra que eu trabalhando na linha de pesquisa das mídias alternativas, comunicação popular, comunitária, sempre na perspectiva da vinculação entre comunicação e cidadania, né? No intuito de entender como a sociedade civil, a partir dos grupos organizados, ligados às classes subalternas, como esses grupos constroem a sua comunicação, como esses grupos desenvolvem, né, formas então alternativas de se comunicar, no intuito de obter conquistas, visibilizar causas, né, e assim por diante. Eu costumo dizer que é uma outra comunicação ou uma contra-comunicação, porque ela justamente parte de um lugar não dominante, né? É uma contraposição do ponto de vista do lugar da comunicação em relação aos grandes meios, né? Os grandes meios de comunicação ao longo da história, né? Então, popular porque vem do povo, né? A partir das classes subalternas, e depois é uma comunicação que vai assumindo outras denominações. Por exemplo, tem umas iniciativas que têm a cara mais de comunitário, né? Outras iniciativas com a cara mais de alternativa, e também outras denominações foram sendo agregadas, como comunicação dialógica, comunicação participativa, né? Que são formas de se referir a esse fenômeno, né? De uma comunicação feita a partir dos grupos sociais organizados, né? Visando seus próprios interesses. Então, é uma comunicação que parte de um outro lugar e se diferencia também pelo modo como ela é realizada, se diferencia por a sua perspectiva ideológica, né? Então, são vários aspectos que mostram que há uma comunicação que faz parte do sistema de comunicação das sociedades, mas, no entanto, não passa pelos grandes meios, né? Apesar de muitas vezes usar os meios tecnológicos, usar também, inclusive, os meios de comunicação massiva e, atualmente, os canais de internet, no ambiente da internet, mas a partir de outras lógicas e operando em outra dinâmica. Eu acho que a perspectiva originária é na linha do popular, né? Quando se identificou essa forma de comunicação como uma comunicação popular, ou seja, uma comunicação do povo, né? E depois, no decorrer do tempo, ela foi assumindo algumas feições, né? Por exemplo, o comunitário, né? Onde as experiências eram mais vinculadas às comunidades, principalmente as comunidades territoriais, né? Depois também, claro, outros tipos de comunidade. E o alternativo, que no início se mesclou muito com o popular, acabou desenvolvendo uma linha bem importante do jornalismo alternativo, né? E nessa perspectiva do jornalismo alternativo é que a gente verifica as mudanças maiores, vamos dizer, né? Porque devido à internet, com todo o potencial, né, de comunicação, de apropriação da tecnologia por parte dos grupos sociais, então o jornalismo alternativo se desenvolve bastante, né, em várias vertentes,
né? Mas isso não quer dizer que não tem a ver com a história, né? Então, acho que é importante pensar que também, se no início o jornalismo, a comunicação alternativa, né, era vista na mesma perspectiva da comunicação comunitária popular, ou seja, a comunicação popular comunitária, eram tomadas como alternativa, né? Depois, o que eu quero dizer é que o jornalismo se desenvolveu bastante, né? Por outro lado, eu acho que o conceito do popular pode ser um conceito guarda-chuva hoje em dia. Quando a gente fala popular, comunitária, alternativa, a gente quer englobar, né, as várias vertentes, mas no fundo o popular ainda carrega essa dimensão mais global, né? Então, porque justamente é uma comunicação que parte do povo, né? Uma comunicação desenvolvida a partir dessas dimensões, né? Agora, também a gente precisaria dizer que há várias perspectivas do popular, né? O popular também não é um termo uníssono, né? Existem várias apropriações e usos, né, da palavra popular relacionando com a comunicação. Então, eu trato a comunicação nessa perspectiva que eu estava falando, mas também há outra vertente do estudo da comunicação popular, mais vinculada às culturas populares, ao folclore, né? Também dos países e dos contextos. Exatamente, né? Dependendo dos contextos, dos países, ou do tipo de pesquisa mesmo, né? E tem uma outra dimensão que também é chamada do popular, ou da comunicação popular, que é mais vinculada aos meios de comunicação, né? Principalmente a comunicação massiva, né? Então, certos programas de rádio, televisivos, que são, vamos dizer, sensacionalistas ou mais voltados a um entretenimento de massa, né? Também se usa o popular para caracterizar, né? Então, é importante a gente pensar também que o popular não é um conceito que pode ser usado, né, assim, de forma indistinta, né? É necessário a gente sempre pensar essa vinculação, então, com uma prática social, com um conceito, baseado em um conceito, né, mas que tem a ver com uma prática social e um contexto, vamos dizer. Eu acho que a relevância está numa autonomia criada pelos grupos, porque historicamente essa comunicação sempre brigou para não estar vinculada, né, aos grupos, aos poderes constituídos. Então, essa perspectiva faz com que essa comunicação se mantenha. Eu acho que determinadas políticas governamentais chegam a atrapalhar, mas não conseguem impedir esse tipo de comunicação, justamente porque é uma comunicação que corre na linha da autonomia, né? Esses grupos talvez até se fortaleçam, né? Porque diante de um quadro de tendência a menosprezar os direitos, né? Há quase que naturalmente uma demanda, né, de vários grupos sociais se organizarem para reforçar a reivindicação por esses direitos, né? Eu vejo que a base está na comunicação direta, na comunicação ou face a face ou intermediada por aplicativos, né, celulares, WhatsApp, como forma de conseguir uma comunicação, vamos dizer, entre os membros, né? No caso das mulheres indígenas, por exemplo, como a situação é de dispersão em termos territoriais, né? Elas acabam se comunicando por esses meios para conseguir uma articulação, né? E a partir dessa articulação, claro que tem os encontros presenciais, onde
onde são discutidas políticas, né, onde são discutidos os programas de ação e tudo mais. E depois isso vai culminando com a grande manifestação pública, né, no caso da Marcha das Mulheres Indígenas, né. Nos outros grupos, também eu acho que a comunicação face a face, a comunicação grupal, está na base, né, desses movimentos, e incluindo os demais meios, tanto a partir das tecnologias tradicionais, como o jornal impresso, o alto-falante, a televisão, o vídeo, né, principalmente o vídeo, e ultimamente incorporando as tecnologias digitais, né? Então, há uma crescente apropriação, né, dos canais digitais, como blogs, sites, perfis nas mídias sociais, como Facebook, Instagram, Twitter, etc., canal no YouTube, né? Então os grupos acabam formando redes, né, dentro dessas mídias, né? Aí serve como elemento de comunicação entre eles, mas também como elemento para se externar, né, a sua produção, as suas reivindicações para a sociedade. Eu daria como exemplo o movimento do MAB, o movimento dos atingidos por barragem, né? Que tem tanto esse trabalho direto com os envolvidos, os envolvidos no movimento ou com os que sofrem, né, as consequências do alagamento das áreas onde vive, que passa desse trabalho mais localizado, mais direto, mais grupal, né, para externar as suas posições para a sociedade, né? Então, as manifestações públicas que são gravadas, depois transformadas em vídeos, né? Várias outras conferências, então, e também vídeos mesmo de proposições em relação à política energética e uma série de questões envolvendo, né, o problema da energia. Então, mostra realmente que os grupos podem até começar, esse grupo, né, até o início é em defesa de um direito, né? Mas no decorrer do processo vai mudando a percepção, vão criando vínculos identitários, né, com um problema maior, vão compreendendo melhor a problemática no contexto amplo, né, da sociedade, e há um passo, então, um passo qualitativo no sentido das lutas, né, porque percebem que não é só uma questão de permanência na Terra, né, mas que é uma questão de interferir nas políticas públicas, né, a médio e longo prazo. Então, acho que isso mostra realmente uma qualificação, né, das lutas, que passa por um processo de mudança de visões, né, que eu acho fundamental para mostrar como que essas organizações, esses movimentos estão também preocupados com a sociedade no sentido macro.